Olá, eu sou Cristina Gomes e hoje eu vim aqui responder uma pergunta muito interessante, muitíssimo interessante mesmo. Eu recebo algumas perguntas e eu selecionei ela para falar aqui hoje para vocês, que realmente é uma pergunta muito interessante. A pergunta é o seguinte: para ser líder, eu preciso ter competência acadêmica ou mais entender o ser humano? Então, o que eu preciso? Ter competência acadêmica ou entender o ser humano? Na verdade, as perguntas foram assim: ou tem mais a ver com o ser humano? Competência acadêmica ou tem mais a ver com o ser humano? E aí? Eu te pergunto, e aí? Qual a sua resposta? Então, pensa aí como você como líder, ou pensa no seu líder. Qual a relação maior? Competência acadêmica ou relação com o ser humano? Cristina Gomes, eu penso o seguinte: a maior relação que você tem que ter é com o ser humano. Você tem que entender o ser humano, você tem que saber o que o outro pensa no outro, nele mesmo, né? O que ele está pensando nele, com os valores, com as crenças dele. Quanto mais eu estudo, mas eu vejo que eu tenho que entender o ser humano. Eu gosto muito de observar o ser humano. Às vezes eu vou estou em mercado central ou em algum lugar movimentado, eu paro, sento e fico observando. Então, nos meus treinamentos eu sempre dou essa tarefa para as pessoas fazerem, observar a outra pessoa, como ela anda, como que ela age, como ela fala, qual é a expressão facial. Então, eu gosto muito de estudar o ser humano. Porém, a competência acadêmica é necessário quando a profissão exige. Então, o que nós chamamos de liderança? O líder, em primeiro lugar, ele tem que querer ser líder. Líder onde? Onde ele quiser. Então, ele pode trabalhar numa grande empresa e não ser líder e nunca querer ser líder. E ele pode ser líder da comunidade dele, da igreja dele, do time de futebol dele, do time de vôlei. Então, em primeiro lugar, o líder, ele tem que querer ser líder. Eu conheço muitas pessoas que trabalham aí que falam: não vou ser líder, eu não quero, eu prefiro ser liderado. E tem muitos líderes aí que querem ser. Se você quer ser líder, você vai ser líder em qualquer lugar. Competência acadêmica depende de onde você vai ser líder. Então você pode se especializar numa área, você pode se especializar naquilo. Agora, entender o ser humano, relação com o ser humano, isso qualquer líder, qualquer ser humano tem que ter. Porque o ser humano é o ser mais precioso do mundo. Então essa relação a gente tem que ter na liderança dentro de casa, com nossos filhos, com nossa família, com nossos amigos, com a sociedade. Então a relação com o ser humano é 100%. E líder, você tem que querer ser líder. Se você é um líder que depende aí da formação acadêmica, você tem que ir atrás, mas nunca deixar ali de ver a sua relação com o ser humano. Tem um livro muito interessante que é O Monge e o Executivo. É um livro bem pequeno e tem, acho que até em PDF grátis na internet, e ele explica exatamente isso, a relação do ser humano aí e o líder na sua vida executiva e quando ele quer ser líder, ok? Comente aqui o que você achou desse vídeo, compartilhe com as suas amigas, dá um pulinho lá na nossa página mulherlider.com.br. Quando eu falo que é nossa mesmo, é a página da Mulher Líder. Visita lá e eu te aguardo amanhã no nosso próximo vídeo das 30 perguntas top de liderança feminina. Até amanhã!